Pai do Senhor, queridos, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal, né? E hoje nós vamos estar trazendo aí uma pequena reflexão lá no livro de Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 19 ao 21 e depois nós vamos finalizar no versículo 24, certo? Então, Mateus, capítulo 6, dos versículos 19 ao 21, e depois vamos ler o versículo 24. Vamos lá? Vamos ler esta pequena palavra? Diz assim: Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam o tesouro. Ajuntai, porém, tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem destroem, e onde os ladrões não arrombam e nem arrombam. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Né? Então, são esses versículos que eu gostaria de conversar hoje com vocês. E ele começa assim no versículo 19. Não ajunteis tesouros na terra, né? Então, um dos primeiros pontos que ele vai trabalhar é a questão dos tesouros, né? Então, muita gente, quando a gente fala imediatamente disso, já imagina. Então, irmão Rodolfo, eu não posso ter um carro, eu não posso ter um apartamento, eu não posso ter joias, eu não posso ter bens, irmão Rodolfo. É isso que a Bíblia está dizendo? Não, queridos. Quando a Bíblia está dizendo aqui tesouros, ela vai trazer o sentido de tesouro como aquilo que você tem de grande valor. Porque se aquilo que você tem de grande valor na sua vida, ou seja, se aquilo que é a razão do seu viver é uma casa, é bens, são patrimônios, são riquezas desta vida, esta riqueza que você está juntando, né, que para você está sendo um tesouro, porque a sua vida gira em torno de acumular bens e patrimônios, você tem que ter muito cuidado com isso. Por quê? Porque esses tesouros terrenos, joias, bens, patrimônios, com o tempo a traça irá destruí-los. Com o tempo o ferrugem irá destruí-los. Estes bens, eles estão sujeitos a serem roubados, ou seja, a serem capturados por outra pessoa. Né? Certamente você já conheceu pessoas extremamente milionárias, extremamente ricas, que as pessoas olhavam para o patrimônio dela e falavam: esta pessoa nunca vai ficar pobre, esta pessoa nunca vai conhecer a pobreza. E hoje nós vemos que ela nada tem. Hoje nós vemos que muitas vezes a geração dela passou, né? O reinado dela passou, e hoje ela não tem nenhuma dessas coisas. E ele vai dizer mais: ajuntai, porém, tesouros no céu. Certo? Por quê? Porque os tesouros que você juntar no céu, ou seja, aquilo que você tiver nessa vida de verdadeiro valor, que forem coisas eternas, você não precisa se preocupar, porque a traça não irá comer, a ferrugem não irá destruir, os ladrões não podem arrombar e nem podem roubar, porque são coisas eternas, são coisas abstratas, são coisas que você não precisa ficar preocupado porque não estão sujeitas ao tempo,
não estão sujeitas à intervenção de segundos ou terceiros. Por isso que a Bíblia nos orienta a juntarmos tesouros no céu. E o que seriam esses grandes tesouros, irmão Rodolfo? É a paz, a longanimidade, a benignidade, o amor para com o próximo, o amor para com Deus, a justiça, a fidelidade, a verdade. Esses são os verdadeiros tesouros, né? Aquele bem que você faz para com o outro, o perdão, o arrependimento. Esses devem ser os verdadeiros tesouros da sua vida. Porque por mais rico que você seja, por mais milionário que você seja, está reservado para você o fim. Está reservado um dia em que você vai se encontrar com a morte. E no dia que você se encontrar com a morte, não tem bens, não tem patrimônio, não tem nada disso que vai poder te livrar. E além disso, quando você partir para o cemitério, né, você não vai levar nada. Esses bens vão ficar aí para quem quiser levar os seus filhos, os seus familiares. Lá no cemitério, por mais bonito que ele seja, por mais suntuoso, bonito que seja o mausoléu onde você se encontra, lá só haverá um grande túmulo, uma tumba, e você estará dentro, lá, como diz a população, em um caixão, né? Na linguagem popular, num paletó de madeira. Porque quando nós descemos à sepultura, nós não levamos nada. Quando nós descemos à sepultura, a gente só leva só esse corpo a qual nós estamos dentro. E este corpo, dentro de poucas horas, já começa a se decompor. É por isso que a gente tem que enterrar dentro de 24 horas. Porque depois de 24 horas, esse corpo já vai começar a se desintegrar e não tem quem consiga ficar perto. Ou seja, desta vida de coisas físicas, de coisas concretas, nós não levamos nada. Por isso nós devemos sempre estarmos pensando, Senhor, aonde está o meu coração? Qual é o verdadeiro tesouro da minha vida? O verdadeiro tesouro da minha vida é aquilo que eu tenho juntado no céu? É aquilo que eu tenho deixado na tua presença? Ou são os bens que me cercam? Ou é o dinheiro que me cercam? É a minha fé e a minha segurança nos bens que eu possuo? Então, por isso que ele nos orienta a juntarmos tesouros no céu. Porque os tesouros que nós juntamos no céu, estes são eternos. Quando nós terminarmos a nossa vida, nós não partiremos para a eternidade de mãos vazias, não. O bem que você fez para com o outro, o amor, a fidelidade, a bondade, a benignidade, a justiça, o amor a Deus, o amor ao outro, tudo isso são bens eternos. São coisas eternas, por isso seu coração deve se alegrar. Porque se você juntar tesouros nos céus, quando você partir desta vida, você não vai partir de mãos vazias. As pessoas podem olhar para você no caixão naquele momento e ver você completamente sem nada. Um caixão talvez não seja bonito, talvez não esteja uma grande multidão lá chorando na hora do seu enterro. Mas ao chegar na eternidade, você vai descobrir que lá você juntou um grande tesouro. E isso será o mais importante. Porque por mais bens que nós venhamos juntar nesta vida, existe um tempo reservado para que essas coisas venham a acabar, venham ser destruídas, venham ser passadas. E ao chegar no final da nossa vida, nós não vamos levar nada disso. E ele ainda vai dizer mais, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Aonde está o nosso coração? Nosso coração está nos nossos bens, a nossa segurança está nos nossos bens, a nossa alegria está nos nossos bens. Nós precisamos ter muito cuidado, porque tudo isso é passageiro. E por mais que eles pareçam estáveis,
vai chegar um dia que ele não vai poder te acompanhar, que ele não vai poder te livrar. Um dos maiores exemplos que eu posso dar é um homem chamado Steve Jobs. Um dos homens, quando em vida, um dos homens mais ricos da face da terra. E foi acometido por um câncer. E todo o dinheiro que ele possuía não foi suficiente para livrá-lo da morte. Ele teve acesso a toda a medicina, ele teve acesso a todos os recursos, ele teve acesso aos melhores hospitais. E tudo aquilo que ele juntou hoje está aí, para os outros sócios, para os familiares deles tocarem. E ele, aonde ele se encontra? Aonde ele se encontra neste momento e nesta hora? Irmão Rodolfo, você está dizendo que o Steve Jobs foi para o inferno? Não, queridos. Eu estou dizendo para você que por mais dinheiro que o homem possua, nem sempre esse dinheiro poderá o livrá-lo. Nem sempre os seus bens, os seus patrimônios serão a sua segurança nesta vida. Porque está reservado um dia onde todos nós partiremos desta vida. E quando nós partimos, as coisas concretas, nós não levaremos nada. Mas aquilo que é abstrato, que nós juntamos no reino dos céus, isso é eterno. Porque isso não poderá ser roubado. Isso não ficará restrito somente a esta vida, mas isso seguirá para a eternidade. E se o seu coração estiver fixado nos bens, quando os bens forem embora, você será o homem mais miserável da face da terra. Mas se os seus bens, a sua maior riqueza, estiver depositada no céu, talvez nessa terra você tenha sido um homem carente, tenha sido um homem pobre, tenha sido um homem de dor, mas lá na eternidade você será um homem rico. Rico na graça de Deus, na misericórdia de Deus e na paz de Deus. Então, irmão Rodolfo, isso é uma apologia para não termos bens, para não termos patrimônio, não, querido. Trabalhe, lute, batalhe para você sustentar a sua casa, para você sustentar a sua família, para você conseguir bens, para que você possa conseguir patrimônio, para que você possa galgar cargos mais altos no seu trabalho, na sua faculdade, nos diferentes espaços. Trabalhe, lute. O Senhor vai te abençoar, o Senhor vai abrir portas. Mas que a sua esperança e o seu coração não estejam nesses bens. Porque senão você vai chegar no final da vida e você vai descobrir que a vida inteira ela foi vazia. Porque quando nós partimos desta vida, a única certeza que nós temos é que as coisas concretas desta vida nós não levaremos nada. Porque quando nós descemos ali naquele caixão, quando nós descemos ali naquela tumba, quando nós descemos ali naqueles 7 palmos de chão, por mais rico que nós sejamos, estaremos somente nós e Deus. E quando os teus tesouros estiverem não depositados nesta vida, mas depositados no céu, quando você partir desta vida e se encontrar com o Senhor, você certamente irá se alegrar. Porque você juntou tesouros não nesta vida, mas no céu. Ou seja, a sua vida não foi em vão, os seus sonhos não foram em vão, as suas batalhas diárias não foram em vão. Começaram nesta vida, mas seguiram para a eternidade. E lá no 24 ele vai dizer: ninguém pode servir a 2 senhores, ou há de amar um e odiar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Né? Nossa vida, nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na nossa luta diária, né? Diante das circunstâncias,
diante da adversidade, ao longo da nossa caminhada, são sempre nos apresentados dois senhores. O Senhor Jesus Cristo, né, que é Deus, e as riquezas. Essa é uma das grandes batalhas que nós enfrentamos na nossa caminhada. Porque todos os dias nós somos pressionados, nós somos induzidos, nós somos levados a querer sempre mais. Ou seja, aquilo que nós temos nunca é o suficiente. E se nós não tivermos cuidado com isso, isso vai nos tomando de uma forma tão grande que nós vamos chegar a um momento, ao invés das riquezas nos servirem, nós passamos a servir as riquezas. E as riquezas e o dinheiro é um péssimo senhor. Porque são dois deuses que para eles não há descanso, não há paz. Quanto mais você buscar, mais você vai desejar ter mais. Você vai andar completamente insatisfeito, sempre querendo mais, sempre querendo mais. E ao se dedicar tanto a um, certamente você irá esquecer do outro. Por isso que o Senhor diz, não dá para servir aos dois deuses. Ou eu sou o Senhor da sua vida, ou o Senhor da sua vida vai ser as riquezas. Porque as riquezas, elas não aceitam outro Senhor. Elas só aceitam elas serem o único Senhor. Então você diz, irmão Rodolfo, então quem é rico tem como o Senhor e Deus as riquezas? Não, querido, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo para você que você tenha cuidado para que a riqueza não se torne um senhor. E quando ela se tornar o Senhor, você certamente desprezará o verdadeiro Senhor da sua vida. Porque quanto mais você almejar a riqueza, mais você vai desejar a ter e o seu coração será insatisfeito. Porque em todo o ambiente que você entrar, que você achar que você é rico, você vai encontrar outro rico, mais rico do que você. E você vai sempre querer ter mais, mais, mais e mais, até que vai chegar um momento de ao invés dos bens e as riquezas te servir, você é que vai servir as riquezas. Né? Então, por isso o Senhor diz, cuidado, cuidado, ninguém pode servir dois deuses. Então, sirva ao Senhor. Sirva ao Senhor, porque o Senhor vai te dar sabedoria. O Senhor vai te dar graça para dominar as riquezas. Para que você possa usar a riqueza para fazer a vontade do Senhor na terra. E não fazer as suas próprias vontades ou fazer a própria vontade dela. Então, sirva ao Senhor. Coloque a sua vida, o seu coração, os seus sonhos, as suas forças aos pés do Senhor, para que o Senhor te dê sabedoria, para que o Senhor te dê graça, para que o Senhor te dê discernimento, para que o Senhor te dê sabedoria para administrar as riquezas, para administrar os bens e jamais ser subjugado por eles. Porque muitos são os que se perdem. Então, peça sabedoria a Deus, peça graça a Deus, para que o Senhor possa te dar sabedoria, para que você possa administrar as riquezas e não as riquezas te administrarem. Porque as riquezas, elas são um péssimo Senhor. É tanto que na sua palavra o Senhor diz que ser rico, ser próspero é um dom de Deus. Porque se para administrar as riquezas e os bens do Senhor não der um dom para que você faça aquilo, em curto tempo você se tornará um escravo dela. E ele ainda diz mais, buscai primeiro o meu reino, buscai primeiro a minha justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, sirva ao Senhor.
Se coloque diante do Senhor. Peça sabedoria ao Senhor, para que nunca a riqueza venha se tornar um senhor da sua vida e que ela possa tomar o seu coração, se tornando o único tesouro que você tem. Peça sabedoria ao Senhor para juntar tesouros no reino de Deus, porque estes sim são eternos. E peça sabedoria ao Senhor para que em todo tempo e em todo momento ele permaneça sendo o Senhor da sua vida. Que esta palavra possa ter falado ao seu coração. Que essa meditação possa trazer um bálsamo sobre a sua vida. Vamos orar agora neste momento. Senhor Jesus Cristo, Pai amado e grande Deus maravilhoso, quero te entregar cada uma das vidas, ó Pai, que estão ouvindo esta palavra, Senhor. Que possam ouvir esta palavra e esta mensagem até o final. E elas possam compreender, Senhor, que nós não estamos julgando aqueles que são ricos. Nós não estamos dizendo que eles vão para o inferno, que é do diabo possuir riqueza, Senhor. Não, nós não estamos dizendo isso. Nós estamos dizendo que nós devemos ter cuidado aonde está o nosso coração e aonde está o nosso Senhor. Que nós não podemos servir aos dois senhores, como nós também não podemos ter as riquezas como o grande tesouro da nossa vida. Que esta palavra seja um despertamento. Que esta palavra possa ser um bálsamo, ó Pai, de esclarecimento a cada um dos teus filhos. Para que eles possam pedir sempre. Para que o Senhor possa dar sabedoria a eles. Para que eles possam ser prósperos sobre a face da terra, mas que o tesouro deles, Senhor, possa estar para sempre no reino de Deus. E para todo dia, todo momento, em toda circunstância, o Senhor possa ser o Senhor de todos eles, ó Pai. É o que eu te entrego, não só hoje, mas para todo sempre. Amém e amém. Queridos, curte aí o nosso canal, segue, compartilha, manda para alguém aí que você conhece, para que o nosso canal possa crescer mais, né? Todo dia tentar aqui trazendo uma palavra de Deus, né? Uma zoadinha de fundo aí de rádio, de som, mas acredito que isso não tenha interferido aí no seu momento de aprendizagem. Deus abençoe a vida de vocês, paz do Senhor a todos e até o nosso próximo encontro.